Convidado deste Veja Entrevista é o Dr. Sérgio Ricardo dos Santos. Ele é médico pneumologista e especialista em prevenção e cessação do tabagismo. Vamos conversar basicamente sobre a lei antifumo que acabou de entrar em vigor em todo o estado de São Paulo, não é só na capital. Doutor Sérgio, o senhor já fumou? Eu fui fumante esporádico em situações de sair de casa, passear durante a adolescência. Fica algum resquício, alguma sequela? Olha, isso varia muito de pessoa para pessoa. No meu caso não ficou, né? Porque eu fumei muito pouco tempo, eu acabava fumando só em situações sociais, de estímulo social. Eu era aquele fumante que poderia ter parado em qualquer momento e achei até que demorei para ter parado. Agora eu digo o seguinte, eu já fumei muito tempo, deixei de fumar há muitos anos. Eu nem me senti incomodado antes de fumar, na presença de fumantes, nem me sinto incomodado agora. E acho que não me afeta o fato de outras pessoas fumarem perto de mim. Me convença do contrário. Veja, o grande risco de fumar é poder desenvolver alguma doença relacionada ao tabagismo. Porém, isso é um risco. Isso não significa que todo mundo que fume ou inale fumaça, seja ativo ou passivamente, vá desenvolver alguma doença dessas. A gente sabe hoje que metade de todos os que consumirem a fumaça, seja ativo ou passivamente, vão morrer de algum problema relacionado ao tabagismo. Os que fumam? Dos que fumam ativo ou passivamente. Ativo ou passivo. Doutor Sérgio, me mostre em números o que acontece ao fumante passivo. Hoje no Brasil, a gente sabe que de 7 a 10 pessoas morrem por dia por causa de doenças relacionadas ao consumo crônico de fumaça proveniente da queima de tabaco. E veja, pessoas que não acenderam cigarros. Porque para o meu organismo ou para o seu, não importa se foi essa mão que acendeu o cigarro ou se foi a mão do colega que está do lado. A inalação da fumaça vai levar ao risco e ao desenvolvimento potencial da doença. Porém, nós temos variáveis que favorecem o risco e variáveis que diminuem o risco. Por exemplo, o fumante passivo, quanto mais tempo ele fica exposto à fumaça, maior o risco dele. Daí o risco muito grande de funcionários de hotéis, restaurantes, boates, porque eles são fumantes passivos de longas jornadas, né? Além disso, se ele tem um contato com muitos fumantes, esse risco aumenta. Muitas pessoas fumando em torno dele, o risco aumenta. Porém, ele tem um fator que o protege, que é a diluição da fumaça no ambiente. Se ele está junto com o fumante no meio do AMB, esse risco é menor. Se ele está numa boate pequenininha, fechada, o risco é muito maior. Não são parecidos os efeitos causados pela poluição, por exemplo? Olha, se você for analisar o efeito potencial danoso ao organismo por causa dos componentes da poluição ambiental e da poluição tabagística, sim, são muito parecidos. Porém, quando a gente fala sobre um ambiente aberto principalmente, essa diluição se torna muito favorável a quem inala essa poluição, porque a gente tem um ambiente, um volume de gás, de ar muito grande para diluir os elementos tóxicos. Diferentemente do tabagismo, que ao ser consumido num ambiente fechado, a diluição ela é desfavorável. Porque embora ela exista, mas em ambientes pequenos, ela não protege tanto assim o fumante como aquele que está exposto, como um guarda de trânsito, por exemplo, que está exposto à poluição ambiental no dia a dia. Existe risco para os dois, podem haver as mesmas doenças, só que a gente acaba não comparando por causa da diluição, do volume de gás que dilui a fumaça ou a poluição existente. O senhor coordenou uma pesquisa sobre como reagia o paulistano, como reage o paulistano à lei antifumo, a chamada lei antifumo. Se eu não me engano, metade da população desconhecia a existência da lei. É isso? Esse foi o grande susto da pesquisa, né? Nós esperávamos que a população da capital conhecesse muito mais a lei. E nós observamos que aproximadamente meio a meio. Metade da população conhecia e dizia, eu conheço essa lei que vai proibir o tabagismo em ambientes fechados. E a outra metade dizia não conhecer. Mas esse pessoal não ouve rádio, não vê televisão? Essa é a dificuldade. Nós fizemos uma segunda análise para ver quem é que dizia que não conhecia a lei. E nós observamos que quem dizia não conhecer eram predominantemente fumantes. Então, aí é uma questão nossa, não conhece ou não quer conhecer? Ou não quer conhecer.
Essa é a dúvida. Terminamos aqui a primeira parte da entrevista com o Dr. Sérgio Ricardo dos Santos. Ele é médico, pneumologista e especialista em prevenção e cessação do tabagismo.